Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Demetrio Loric sobre o livro O Evangelho da Reencarnação. Estamos aqui discutindo um pouquinho acerca das contradições e das informações importantes acerca da Bíblia. Demetrio, você estava falando, eu achei interessante a gente falar um pouquinho mais de Orígenes, porque as pessoas realmente não conhecem, não sabem quem foi, qual o papel dele no universo, no mundo, aqui no nosso planeta, mas efetivamente também falar o porquê, sendo ele alguém da igreja, né? Por que hoje a igreja alega não existir a reencarnação? Qual é a alegação dela, né? Como ela comprova que não existe a reencarnação? Isso. Primeiro, então, vamos dar continuidade a Orígenes, que foi o grande espírito que reencarnou aqui para dar sequência no cristianismo primitivo. Sim. Ele deu os ensinamentos que o Cristo... E ele era consultado por várias pessoas que vinham de várias nações em volta da Grécia lá, para consulta o que Jesus queria dizer, né, em várias passagens de parábolas, e ele respondia a tudo. Sim. E o que aconteceu? Aconteceu que, dentro da igreja, houve caminhos diferentes de interpretação sobre a passagem de Jesus. Certo. Que ele falou sobre, conforme está atualmente no Evangelho, que é a ressuscitação da carne, né? Com a troca da palavra, com a fraude da palavra. Vamos falar claramente, né? Porque a ciência tem que falar clara, tá certo? Então, ele mostrava, não, é na carne, como eu estava dizendo, o Espírito ressuscita ou reaparece na carne. Né? Bom, ele dava aula para os padres, ele era professor, ele era teólogo. E teve um problema entre ele e teve um problema também com o imperador Justiniano, que houve questões de teologia, diferenciação, e a esposa do Justiniano, também a Teodora, teve uma influência muito grande na mudança da interpretação até então, naquela época, que era da vida sucessiva. Nós não vamos contar porque é muito longo, mas foi a mudança, houve para a igreja, de um fato político. Sim. Que tirou as vidas sucessivas e depois a ressurreição da carne. Fato político, não foi nem religioso. Tanto é verdade que sequestraram o Papa daquela época, Eugênio IV, lá, porque ele era a favor das vidas múltiplas. Certo. E fizeram o concílio separado com só bispo que era a favor da nova ideia que tinha da ressurreição da carne. Muito bem, paramos por aí nessa história. Agora, o que a igreja alega atualmente que não existe a reencarnação? Né? Uma pergunta importante. Os fatos que eu tenho conversação com irmãos de outras igrejas, tudo, o que eles levantam mais é uma passagem de Paulo aos Hebreus, né? Que diz assim, mas o Paulo disse que é dado ao homem morrer só uma vez e em seguida haver o juízo. Eles falam para mim. Certo. Eu falo, mas que beleza, Paulo. Paulo foi o Ele é grande ótimo. espírito que entendia a reencarnação. Existe corpo espiritual e corpo material. Né? Então, ele entendia muito. Eu falei, tá certo. Por quê? Ao homem biológico é dado morrer uma vez só. Eu pergunto para ele, mostra para mim um exemplo de um que morreu e voltou ele mesmo. Pois é, não existe. Me mostra hoje em dia. Não tem. Mas tem Lázaro. Pois é. Tem a filha de Jairo, tem o filho da viúva de Naim, e outros, Tabita na Bíblia. Muito bem, mas vamos recordar, então, uma coisa lógica. Se Paulo falou que se morre só uma vez, e Jesus ressuscitou Lázaro, que havia ou teria morrido por uma enfermidade, ele ressuscitou, e depois de uns certos anos, ele foi assassinado. Morreu duas então, vezes. Ele morreu 2 vezes. Ele morreu. Quem é. está errado? É Jesus ou Paulo? Nenhum dos dois está errado. Porque próprio Cristo falou que Lázaro, falou para Maria e Marta, irmã de Lázaro, ele dorme. Mas está 3 dias já. Não tem importância. Hoje a ciência diz, a catalepsia pode ficar dias em estado de morto. Sim. E letargia fica algumas horas só. E aparecer. Hoje em dia acontecem esses fatos. E na passagem de Jairo, da viúva de Jesus fala, não, ela
Jesus dá o passe nela, tudo, e fala, dá comida para ela em seguida. Ela, rapaz, estava com fraqueza, estava com anemia, coisas assim. E várias outras passagens na Bíblia, eu explico a mesma coisa dentro da ciência, que ninguém morreu. Se move uma vez só com o corpo biológico, mas se ressurge com o espírito e inúmeras vezes para nós evoluirmos cada vez mais e irmos mais próximo de Jesus Cristo. Isso acho que só comprova a necessidade de estudarmos, porque era uma lei que não era conhecida, né? Exatamente. Um fenômeno que não conhecido, que hoje a ciência conhece. Comprova hoje. Comprova. E com toda a tecnologia, ainda tem essas mortes aparentes hoje, Pois né? é, Quantas pois é. pessoas que é tida como morta, está no necrotério e ressurge, revive. Pois Não é. estava morta. Isso. Na verdade, É. mesmo, imagina naquela época, sem tecnologia, se dava para saber se estava morto ou não. Eu assim. acho que é uma acomodação nossa de não querer saber, né, Demétrio? Nossa, não. É uma acomodação das pessoas que frequentam a igreja. Sim, nossa, que eu digo dessas pessoas, né? Ela, Que- uma acomodação mais fácil. Olha, a igreja diz, se você frequentar uma vez só por semana as missas, será salvo. Você só tem uma vida. Poxa, que bom, você tem uma vida só, não tem muita responsabilidade. Acabou, né? Vou aproveitar o máximo possível da vida, tudo, mesmo fazendo mau negócio com o próximo. Não, nós temos que ter responsabilidade das coisas que fazemos. E essa responsabilidade vem com a reencarnação, porque o que nós fazemos hoje, nós vamos espiar na espiritualidade e nas próximas vidas. Então, vamos acreditar, vamos estudar. Só pedimos isso, leia, estude, o que é pregado nas igrejas, nas doutrinas, por aí, vamos confrontar com a Bíblia, vamos confrontar com a ciência, principalmente. Olha, Pedro, né? Pedro, um pescador, há 2000 anos atrás, ele já dizia assim, acrescentai à fé a virtude, e a virtude, a ciência. Pois Olha é, que pronto. coisa fantástica. É isso, Pedro vamos- falava há 2000 anos atrás disso aí, né? Vamos estudar. E você está nos facilitando. Traz o livro já Ah, meio caminho andado, olha, né, não? tem controvérsias da Bíblia, contradições da Bíblia, atrocidades da Bíblia, né? O descaminho das igrejas e a grande reforma é o último capítulo, sensacional. Não deixa de ler. Muito bom. Nós agradecemos muito a sua presença, Demétrio. Eu agradeço estar mais uma vez aqui repensar. Espero vir outras vezes com outros livros repensar e agradeço também a todos os telespectadores. Se você quiser nos escrever, repensar@tvmundomaior.com.br. Nós temos um encontro no próximo programa. Até lá.